Olá, pacientes e amigos. Aqui é Isabel, psicóloga, para mais outro vídeo do meu canal do GTV Instagram. Hoje falando a importância das atividades físicas. Gente, nunca foi tão importante em nossa vida, em nossa geração, de hoje essa geração que modificou as questões alimentares, mas também continua com fast food, com comportamentos, assim como existem pessoas tóxicas, relacionamentos tóxicos, existem atividades tóxicas. O que é? O sedentarismo é uma atividade extremamente tóxica. Não tem por que você falar assim, eu tenho preguiça, eu não gosto. É uma questão de saúde pública, é uma questão de bem-estar, de estar saudável. Então, estar magro, estar gordo, não tem referência a isso. Porque a constituição física depende muito da genética. Por mais atividade física que a pessoa faça, às vezes é da constituição genética dessa pessoa ser um pouquinho mais cheinha. Qual é o problema? Mas o importante é que ela mantenha uma atividade física em qual ela tenha um condicionamento físico, um preparo físico. Por quê? Pode parecer, a gente não imagina, mas o importante, eu quero que você saiba, a gente envelhece desde os 20 anos de idade. E com o envelhecimento também envelhece nossas articulações, nossos reflexos, o fato, por exemplo, de a gente levantar de uma cadeira, ter dificuldade de sair de um carro, a gente vê isso só nas pessoas idosas e a gente fica achando que a gente não vai chegar nessa idade. E chega, as limitações chegam. Às vezes chega com uma doença em si, com AVC, né? Diabetes e assim outros problemas cardiovasculares no qual você não vai poder ter a mesma atividade física como sempre. Antigamente, vamos dizer, o pessoal, as crianças, as mães ficavam bravas porque elas ficavam na rua, fazendo o quê? Brincando, jogando bola, correndo, jogando de pega-pega, coisas que eram normais. Hoje em dia, as crianças e adolescentes, além de comer errado, pessimamente, além de comer de maneira só coisas extremamente calóricas, doces, guloseimas, em extremo, em excesso, né? Porque as mães ficavam apavoradas quando o pediatra chegava e falava assim, seu filho está abaixo do peso. Então dava vitamina, dava complemento, dava isso, dava aquilo. E hoje você dá importância à amamentação, apesar de não ganhar tanto peso como muitas pessoas querem, porque tem um filho, primeira coisa que o pediatra se preocupa se não ganha peso. Gente, existem correntes, vertentes de médicos, né, os médicos mais holísticos, em que justamente verifica a qualidade de vida que vai ter essa criança. Até o sistema ósseo, quanto que ela vai crescer, o ortopedista ele sabe, por um raio-x ele sabe a quantidade de estatura que a pessoa vai ter. Então hoje, com todas essas informações, esses parâmetros, a gente tem que parar para pensar, por que atividade física? Isabel, você faz por quê? Olha, sempre fiz, eu sou da geração, eu vou completar 53 anos, né? Se já não completei depois quando passar esse vídeo, porque já falta pouco. Eu sou da geração que andava na rua, corria, brincava de pega-pega, de esconde-esconde, então era condicionamento físico lascado. E quem não brincou, por exemplo, na minha época, aqueles elastiquinhos que a gente pulava 1, 2, 3, 4 para fora, 5, 6, 7 vira, pula em cima. Gente, era uma geração que era extremamente aeróbica o tempo inteiro. Então, se você comesse, existia guloseima assim, não tanta quantidade, com tanto tóxico que nem existe hoje, tá? Porque o açúcar em determinada quantidade também ela vira viciante e ela é tóxica. Mas assim, as guloseimas compensavam, o carboidrato compensava o exercício que você fazia hoje em dia. As crianças hoje em dia é o sofá, o celular ou videogame. O tempo inteiro jogos online, jogos pela internet, jogos pelo computador e assim passam o dia inteiro na vida sedentária. Agora, mais do que nunca, nessa época pandêmica, elas foram obrigadas então a ter um celular, a ter um computador para poder ter aulas online devido à pandemia, mas também foram confinadas dentro de casa. O que para elas também não era muito difícil, a não ser que crianças pequenas sentem mais nessa questão do confinamento, da questão de restrição, porque elas são mais ligadas ao contato, a ver a natureza, por aquilo que pareça. Conforme vão crescendo, elas vão criando esses estigmas de pisar na grama, de pisar na areia, se incomodam com coisas que normalmente são os adultos que têm e que passam para os filhos.
Por que que estamos lidando com essa tal de humanidade que não é mais humana? Porque o excesso de internet os adoeceu. O excesso de tudo nos adoece. Se você utiliza drogas, você... Por quê? Porque eu não vou falar nem o porquê, porque que existe as drogas, né? Sempre houve. A questão é essa, a gente tem que estar atrás dos nossos filhos, percorrendo, vendo onde eles estão, o que eles estão fazendo, para saber. As drogas sempre existiram, hoje, mais do que nunca, elas estão cada vez mais, digamos, tóxicas do que eram antes, e cada vez tornando as pessoas mais dependentes do que eram antigamente. O álcool é socialmente aceitável como fuga de um adolescente ou de um... porque a galera faz e é top, e ficar mamado é legal, porque as ideias justamente são de quem? Vamos pensar, como é que estão esses pais? O que esses pais passam que é legal, que é engraçado? Então, querer ser aceito, querer ser engraçado é ficar mamado? Gente, tudo isso eu falo pra vocês, que vem de exemplo. Pais e mães são exemplos, sim. Você não quer que seu filho beba? Então você não tem que beber do jeito que justamente esse grupo que ele sai bebe. Ah, mas meu filho não faz, você não sabe. Seu filho é outra pessoa quando ele sai de casa. E você acaba sabendo por professores ou por amigos e colegas. Você acha até ruim, mas é real. Então estamos na época de justamente vigiar quem são as nossas amizades que estão com os nossos filhos, porque elas sim vão influenciar a parte da personalidade importante que começa na pré-adolescência. Voltando à atividade física, nunca foi tão necessário. A gente fica pensando, nossa, para que eu vou fazer musculação? Para que eu vou fazer isso? Ah, mas eu varro casa. Não é igual. Fazer limpeza de casa são movimentos que podem até ser de maneira, sabe, levar até lesões. Então, hoje, mais do que todos, tem aplicativo de fazer atividades físicas. É uma época que você tem que trabalhar o corpo todo. E não uma parte que nem uma vassoura, não é que nem você limpar. A parte toda do corpo significa você também fortalecer o aeróbico dele, tá? Isso mais do que tudo, eu acho que um profissional trainer, um professor de educação física ou uma fisioterapeuta pode falar até melhor do que eu como é importante a gente ter os reflexos, a gente envelhecer e sem precisar de ajuda de alguém ou de uma bengala, porque a gente perde reflexos, a gente perde equilíbrio. Então exercícios servem para fortalecer equilíbrio, para você levantar de uma cadeira, para você levantar de um carro, para coisas simples e não precisar de uma muleta. Porque justamente o que acontece com a atrofia da musculatura, você também não tem esses movimentos. O seu músculo não tem musculatura para aguentar seu corpo. É importante a atividade física, sim. Além de trazer benefícios à saúde mental. Muitas pessoas estão adoecendo pela falta de serotonina. E o que antigamente deixava as pessoas mais animadas? Não que não sofressem de depressão nem ansiedade, sempre existiu. Mas, consequentemente, nessa quantidade que existe hoje, nunca existiu. Então temos que parar para rever, aproveitar essa crise que a gente teve. Bom, quem utiliza de maneira inteligente, é claro que quem não pensa, vai pensar, já passou a pandemia, eu vou continuar fazendo o que eu quero, que se dane, que se foda, e assim. Desculpe o palavrão, mas às vezes é necessário. Atividade física não é somente aparência física, atividade física é saúde mental. Saúde mental, disposição para fazer as coisas, serotonina para você ter ânimo durante o dia, para você ter ideias, para você ficar animado. E quanto mais cedo, tem gente que quer, claro, aí vocês vão seguir a orientação do seu profissional trainer, né? O profissional de educação física, mas também tem quem não tem condições, pode abaixar aplicativo pelo celular que quer, mas sempre com orientação de um bom médico, procurar um cardiologista para ver como é que está seu coração e sucessivamente, não descartando a parte médica nunca. Atividade física é saúde mental. Procure fazer pelo seu envelhecimento, porque você vai envelhecer tanto quanto eu e quanto muita gente. A gente é finito e acaba. Espero que tenham gostado. Fique com Deus.